Gravação iniciada, presidente. Ok, Marco Antônio. Boa tarde, colegas. Eu não sei. O que é, Luiz? Alô? Oi, Luiz. Renata congelou. Na verdade, para mim, quem congelou foi você, Luiz. Quem congelou foi você. Estou aqui. Continua congelado. Renata congelou. Ah, mexeu agora, Luiz. Eu tô aqui. Tá, podemos dar sequência, né? Melhorei? Melhorou. Então tá, colegas, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à sessão de julgamento do dia 2 de fevereiro de 2020, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do período da tarde do dia 2. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sequef Salem, Gregório Heckmann Júnior, Luiz Henrique Dias Lima, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós iniciamos, no período da manhã, o julgamento do item 27 da pauta, da contribuinte Lab Trade do Brasil Limitada, e a relatora fez a leitura do voto em relação a uma arguição de nulidade feita de ofício no voto, e nós fizemos a votação já desse item, essa nulidade foi rejeitada, tá? E agora nós vamos ir na leitura do voto, tá? Renata, então eu vou passar a palavra a você, a nulidade foi rejeitada, então nós vamos seguir no julgamento do recurso voluntário. Então pode continuar seu voto, então, Renata. Sim, então, pois bem, dado que fui vencida na nulidade do lançamento, eu vou prosseguir na leitura do voto, abordando os demais tópicos. Então, da necessidade de julgamento, de reunião dos processos para julgamento conjunto. Em seu recurso, o recorrente insiste ser prudente e necessária a reunião de todos os recursos voluntários apresentados, em face dos acórdãos proferidos, no julgamento dos autos de infração lavrados à mesma ação fiscal, de modo a se evitarem decisões conflitantes. Na ação fiscal que deu origem ao auto de infração, objeto do presente processo administrativo, que é o DEBCAD 2330, foram lavrados também os seguintes autos de infração: o 2306, referente à contribuição devida a outras entidades de fundos, né, 2292, referente à contribuição da empresa IGILRAT, 2284, referente a contribuições de segurados empregados lavrados através de arquivo digital, conforme MANAD e não constantes de GFIPS, 2314, CFL 68, 2322, CFL 38, 2410, CFL 59 e 2429, CFL 30. Desses autos, além do que o que ora tratamos neste processo administrativo, são objeto de outros processos administrativos, cujos recursos voluntários e os acordos proferidos no julgamento das impugnações apresentadas serão também, também julgados nesta os autos de infração, os AIs 2306, terceiros, 2292, CP Empresa e GILRAT, 2284, CP Empregados não declarados em GFIP, 2322, CFL 38 e 2429, CFL 30. Somente não estão pautados para julgamento nessa oportunidade eventuais recursos voluntários relativos aos AIs 2314, CFL 68 e 2410, CFL 59. E digo eventuais, porque em pesquisa no sítio deste tribunal, na rede mundial de computadores, os únicos processos administrativos que ali estão cadastrados no CNPJ da recorrente são justamente aqueles já mencionados, cujos recursos voluntários serão objeto de apreciação e julgamento. Em outros termos, os AIs 2314 CFL 68 e 2410 CFL 59 ainda não se encontram neste tribunal com recursos voluntários distribuídos. Assim, os processos administrativos que se encontram no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e na mesma fase processual
foram todos distribuídos em um mesmo lote para julgamento na mesma oportunidade, em observância ao que determina o artigo 6º do RICARF, portaria MF 343, de 9/6/2015. De todo modo, como bem observou o julgador de primeira instância, não há mandamento legal que determine a reunião compulsória de processos administrativos, embora não se discorde de que essa reunião é, de fato, conveniente. E bem por essa razão, é que o regimento interno, em seu artigo 6º, prevê a reunião dos processos como, de fato, ocorreu nesse caso, à exceção dos já mencionados da BICADS 2314 e 2410, que não se encontram nessa mesma fase processual, razão pela qual sua reunião aos demais não é possível. Desse modo, nesse aspecto, entendo que nada há a prover em relação à demanda do recorrente, que, como demonstrado, já se encontra atendida. Motivação, contraditório e ampla defesa. O recorrente argumenta que a autoridade fiscal atuante não apontou em nenhum momento com exatidão em relação a quais documentos que deixaram de lhe ser apresentados, o que fere a motivação do ato administrativo e atinge o pleno exercício contraditório da ampla defesa. Acrescenta que, por não apontar com clareza quais documentos que deixaram de lhe ser apresentados, foram apresentados ao senhor agente fiscal todos os documentos solicitados por ocasião da fiscalização, tanto que, em outros autos de infração, lavrados por ocasião da mesma ação fiscal, a autoridade autuante afirma que, além de outras fontes de informação, foi tomado como base de informação o arquivo digital elaborado e fornecido pela contribuinte. Só um minuto. Vocês estão ouvindo, gente? Nossa. Alega que foram fornecidos, inclusive, todos os documentos relativos ao recolhimento de contribuições que o agente fiscal deixou de considerar, tal como, a título de exemplo, o recolhimento no valor de R$ 68,34, realizado na competência 3 de 2004. Pois bem, conforme já apontado no relatório deste voto, no relatório fiscal de folha 17, esclarece a autoridade fiscal atuante que o recorrente não apresentou à autoridade fiscal atuante, conforme lhe foi solicitado por meio do termo de intimação para apresentação de documentos recebido pelo recorrente aos 17 do parte de 2008, os documentos geradores de lançamentos contábeis. Do aludido termo de intimação fiscal, a autoridade fiscal lançadora solicita ao recorrente, dentre outras coisas, fotocópias dos documentos geradores de todos os lançamentos contábeis nas contas número tais, comissões e número 6551, salários de estagiário. Verifica-se do relatório fiscal da infração, já reproduzido neste voto, linhas acima, e do aludido termo de intimação fiscal, que está absolutamente claro que a presente autuação decorreu do fato da não apresentação à autoridade lançadora dos documentos geradores dos lançamentos contábeis nas contas acima mencionadas. Em seu recurso voluntário, afirma o recorrente que, conforme consta do auto de infração, o ilustre agente fiscal iniciou a fiscalização no estabelecimento do impugnante em cumprimento ao mandado de procedimento fiscal 8271, tendo na data de 29/2/2008 concluída a ação fiscal. Após o período de fiscalização, o ilustre agente fiscal entendeu por bem em lavrar o auto de infração, objeto da presente impugnação, haja vista entendimento de que, em ação fiscal realizada na empresa impugnante, haviam sido solicitados documentos geradores de lançamentos contábeis para atender a auditoria fiscal, e esses documentos não teriam sido apresentados. Assim, nos termos do auto de infração ora discutidos, foi aplicada a multa no valor de R$ 12.548,77, valores atualizados pela portaria interministerial 77 de 2008, por entender o senhor agente fiscal, em ação fiscal da empresa foram solicitados documentos geradores de lançamentos contábeis, através de termo para apresentação de documentos, para atender a auditoria fiscal. Esses documentos não teriam sido entregues até a data da lavratura do auto de infração, ensejando sua lavratura conforme previsto no artigo 32, inciso 3º da Lei 8.202 de 91, artigo 8º da Lei 10.666 de 2003, combinados com o artigo 225, inciso 3 e parágrafo 22 do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto 3.048 de 99. No preceito do recurso voluntário, acima reproduzido, fica claro também que o recorrente compreendeu perfeitamente o motivo que ensejou o laboratório do auto de infração, ora impugnado. Desse modo, não se há falar em ausência de motivação do ato administrativo de lançamento, tampouco em comprometimento do exercício irregular do contraditório e da ampla defesa, que aliás foram exercidos com plenitude pelo recorrente, conforme demonstram tanto a impugnação como o recurso voluntário. Bis in idem. O recorrente alega ainda que haveria bis in idem no que diz respeito ao ato de infração objeto deste processo administrativo, AIDA-BICAD, e o AIDA-BICAD 2322, autos do processo final 2008-2019, que tem como fato gerador deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei 8.202 de 91, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenham informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira. Argumenta que esse último dispositivo, ao se referir a qualquer documento, é mais abrangente e já alberga a conduta apontada no auto de infração ora impugnado. Como dito, o presente auto de infração tem por objeto a imposição de penalidade por não ter o recorrente apresentado à autoridade fiscal documentos geradores de lançamentos contábeis, tal como lhe houvera solicitado o termo de intimação para apresentação de documentos recebido aos 14 de 7 de 2008. Infração essa capitulada nos artigos 32 e 3º da Lei 8.202 de 91 e no artigo 8º da Lei 10.666 de 2003, combinado com o artigo 225, inciso 3º e parágrafo 22 do Decreto 3.048. Ou seja, documentos específicos próprios de contribuintes que, como mencionado nesses dispositivos legais e normativos, utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária. O auto de infração da BICAD 2322, por seu turno, tem por objeto a imposição de penalidade ao recorrente por infração ao disposto no artigo 33, parágrafo 2º e 3º da mesma Lei 8.202 de 91, que determina que a empresa ou servidor de órgãos públicos da administração direta ou indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário de Justiça, o síndico ou seu representante, comissário, o liquidante de empresa ou liquidação judicial ou extrajudicial, são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com a contribuição previstas nessa lei. Não é necessário grande esforço interpretativo para se constatar que se trata de condutas absolutamente distintas. No presente caso concreto, a conduta penada é especificamente prevista para contribuintes que se utilizam de sistema de processamento eletrônico de dados para o registro e produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária. E os documentos não apresentados dizem respeito especificamente a esse sistema de processamento eletrônico de dados. Trata-se, assim, inquestionavelmente, de condutas distintas, de modo que não há se falar em bis in idem. Conclusão, por todo exposto, voto por reconhecer de ofício a nulidade da autuação por vício material, bom, essa parte não, prejudicada a análise das demais questões, não vou ter que tirar essa parte. Eu acho que é só mesmo negar provimento, né, Renata, agora. Não, meu voto eu continuo reconhecendo de ofício a nulidade da autuação, eu vou ser vencida. O que vai acontecer? Não, mas agora tu foi vencida na preliminar, mas aí você tem que adentrar no mérito. E aí você o nega ou dá provimento, você não vai mais poder reconhecer o vício pela nulidade material. No final das contas, a negar conclusão do... provimento. É verdade. Pode conhecer e negar provimento. Não, quando eu nego provimento, eu já conheci. Negar provimento ao recurso voluntário. É isso. Agora ficou estranho, né? Você está negando provimento ao recurso voluntário, mas a argumentação que você fez, a correta, a argumentação que você fez, não é bem esse, né?
É que ela foi vencida. Por isso que eu achava que eu continuaria votando por... Eu também acho. Eu Porque você está continuo negando votando provimento ao daquele jeito. recurso, mas E o daí mas eu o vou acabar recurso seguiu uma outra vencida. linha. O Não, recurso Luiz. seguiu Não, Luiz. a causa Não, de Luiz. pedir, a causa de pedir do recurso voluntário é outra. É outra? Não é essa? Não, Luiz, para eliminar, Luiz, a passou para eliminar. É. Passou para eliminar, ela vai dizer que no voto da preliminar dela, ela reconhece a nulidade. Ela vai começar o mérito. Olha, vencida na questão preliminar, passo a analisar o mérito. Ela não tem mais que reconhecer nulidade. Ela vai reconhecer no voto vencido dela só no trecho. É que vem assim, ó. A gente, eu só falo isso, a gente só vota antes por uma questão de economia aqui na sessão. Porque se eu vencer, eu apago todo o resto e fica daquele jeito. Mas o que acontece, como está no voto? Caso reste vencida no entendimento aqui exposto, passo, então, a análise dos argumentos. Então, esse é o voto. Só que quando chega lá, a minha conclusão é pela nulidade. Então, ninguém sabe. Em tese, eu li tudo e a minha conclusão é essa, e aí nós votamos. Mas veja, se você foi vencida na preliminar, aí você aí analisou o mérito agora. Aí digamos que no mérito o seu voto seja vencedor, a maioria da turma ou a unanimidade lhe acompanhe. A conclusão é negar provimento a recurso voluntário. É isso que tem que estar lá na conclusão. Negar provimento a recurso voluntário. Se você quiser, você ainda pode destacar. Na conclusão pode ficar vencida que fui na preliminar de nulidade, voto por negar provimento a recurso voluntário, ponto. Na conclusão você pode até, eu entendo até que você pode deixar assim, no dispositivo vai constar, negar provimento a recurso voluntário. Se eu for vencedora agora, vocês vão fazer o voto vencedor. Não, o voto vencedor é só para a preliminar de nulidade que você foi vencida. No mérito, se todo mundo lhe acompanhar ou se der unânime. Ah, tá. Vocês dizem que vocês me acompanharem agora. Sim, a gente superou a nulidade, a gente superou a preliminar. Agora a gente está julgando o mérito. Mas a nulidade, Gregório. Não, peraí. A nulidade foi com base no vício material ou foi por qual argumento a nulidade? Hein, Renato? A nulidade da Renata foi vício material, né? A gente botou aquela nulidade lá que eu estou achando que eu votei enganado. Na verdade, vocês vão me acompanhar pelas conclusões, vocês não vão me acompanhar integralmente. Eu estou achando que... Luiz travou. São duas coisas, Renata. Uma coisa é preliminar, de nulidade que você reconheceu de ofício. A gente votou... Só que a preliminar, ela mata todo o mérito. Sim, mas é isso. É que nem decadência. Um relator conhece da decadência, mas ele pode ser vencido. Aí ele tem que enfrentar o resto da matéria. Ele é vencido, ele enfrenta o resto da matéria. Você foi vencida na preliminar de nulidade, a gente enfrenta o resto. No resto, você está negando provimento. No resto, você está negando provimento. Aí a gente vota agora. Bora votar, presidente. Mas eu acho... Mas a nulidade... Certo, vamos fazer assim, depois eu vou pensar melhor. Vou negar provimento ao recurso voluntário. Não ficou legal essa compartimentação, não, sabe? Porque o seu voto todo para reconhecer o vício material. Não é? Essa nulidade a gente não deveria ter votado como preliminar, não, porque, na verdade, você fechou o seu razoável e no final você reconheceu a nulidade por vício material. Mas ela tem que enfrentar. Mas ela tinha que enfrentar, Luiz. É preliminar. A matéria de nulidade é preliminar, a matéria de mérito. Não, mas essa preliminar, Márcio, ela primeiro que foi a Renata que criou esse. Já sei como resolver. Ele não existia. Já sei como resolver isso. Quanto disposto, dado que fui vencida na preliminar, voto no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Pronto. Perfeito. Tá bom. Eu acho que está equivocado ainda. Heloísa, toda preliminar pode atacar toda preliminar pode matar o ato. Não tem essa preliminar que não mate o ato. Mas essa preliminar que ela suscitou, na verdade, é o próprio mérito do processo. Da causa, é o próprio mérito, a argumentação dela toda é para desconstruir.
Não, o mérito do processo é atacar o que o contribuinte está enfrentando nas razões do recurso voluntário. A preliminar é constatar um possível vício material na fundamentação legal do auto de infração. Isso nem estava na causa de pedido do contribuinte. Agora, vai ser difícil redigir, porque era de ofício o reconhecimento dela. Aí eu concordo. Mas, independente disso, ainda que não fosse de ofício, que ele tivesse suscitado a preliminar de nulidade, eu reconheceria, porque eu faria um voto, eu ia reconhecer a preliminar de nulidade, e, sendo vencida, eu ia ter que abordar as outras coisas. E o voto teria que ser assim. Eu ia ter que enfrentar, na hora, por exemplo, eu ia ter que dizer que seria do mesmo jeito, independente de qualquer coisa. Eu ia ter que dizer, dado que fui vencida na preliminar, no mérito, no provimento. Exatamente. Eu concordo. Tanto faz se ele é gosto. Inclusive, até não entendi o Fran, porque eu sempre tive a impressão que quando você trouxe essa tese, que eu acho que eu me lembre, Luiz, não sei se o Luiz já tinha trazido isso alguma vez, eu não tenho memória, porque talvez ele tenha trazido, mas faz muito tempo, lá em 2018, quando o Fran trouxe, que para mim tinha sido o Fran que trouxe essa tese pela primeira vez, que eu me lembro que você tinha trazido de ofício, não tinha alegação do contribuinte. Tinha, eu me lembro desse voto dele, Eu me lembro desse voto dele porque ele reconheceu de ofício. Eu não participei da reunião, mas como eu achei essa matéria interessante, eu acompanhei o julgado depois. Na verdade, ele reconheceu de ofício, exatamente como você fez. Então, eu não entendi por que você repetiu, porque eu me lembro que você trouxe de ofício no seu voto. Exatamente como você fez. Isso é uma nulidade. Depois, eu nunca fiz como... Não, vejam bem. Eu nunca fiz como o Francisco fez, não, mas... Não, eu fiz uma reflexão... analisando, e hoje eu só entendo como matéria de ordem pública a decadência. Até ilegitimidade passiva eu também já reconheci de ofício, mas eu o entendimento hoje... Está tão de ofício ouvir, Fran? Está bem baixinho. Ah, está baixo? Tá. Não, eu fiz uma reflexão sobre as decisões e aprofundei um pouco a análise. Do meu entendimento, eu entendo como matéria de ordem pública somente decadência da agora para frente. Inclusive ilegitimidade passiva, eu, inclusive, já reconheci de ofício, mas já mudei esse entendimento também agora. Então, para mim, agora é só decadência. Aquelas questões lá do 142, eu não entendo que seja de ordem. Tá certo. Eu preciso te recomendar umas leituras de processo civil. Então, eu concordo com você, viu, Renata? O que tem de nulidade, o que tem de... Tá, colegas, vamos dar seguimento. De matéria de ordem pública lá, meu amigo. Colegas, em relação ao mérito do item 27 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento em relação ao mérito, tá? Márcio, como que você vota? No mérito, eu acompanho a relatora. Gregório? Eu acompanho. Luiz? Eu acompanho a relatora em qualquer momento, no mérito, na preliminar, ela está corretíssima. Rafael? A relatora. Francisco? É um mérito só. Com a relatora. Ana, como você vota? Acompanho. Eu também acompanho a relatora em relação ao mérito. Colegas, eu redigi assim o dispositivo, vejam se está de acordo. Esse é o dispositivo para o item 27 da pauta, da contribuinte LabTrade do Brasil Limitada. Ficou assim: acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, antes de eu seguir na leitura, só confirmar. Renata, você foi acompanhada pelo Luiz e pelo Rafael, né? Sim, sim. E a Ana acompanhou o voto do Márcio, né, Ana? Isso. Né? E o Gregório e o Francisco acompanham o Márcio pelas conclusões, né? Ficou assim, né? Tá. Você também acompanha o Márcio, né, Lene? Você também acompanha o Márcio. Isso. Que entende que a aplicação, a finalidade é da 8.212 mesmo. Isso, exatamente.
Então tá, então ficou assim, colegas, item 27 da pauta. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a nulidade da autuação, arguída de ofício pela relatora, sendo vencidos os conselheiros Luiz, Renata e Rafael, que reconheceram a autuação. E, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, designado para redigir o voto vencedor, em relação à arguição de nulidade da autuação, o conselheiro Márcio. Ponto. Votaram pelas conclusões. Em relação ao voto vencedor, os conselheiros Gregório e Francisco. Pode ser assim? Então, tá. Então, ficou bem fechadinho. Esse foi o item 27 da pauta. O próximo vai ser o 28, Renata? Pode ser, né? Colegas, vamos fazer o julgamento agora do item 28 da pauta, da contribuinte, também da contribuinte LabTrade do Brasil Limitada. Pode começar, Renata. E, Renata, se for possível fazer um resumo, pode fazer um resumo mesmo, tá? Tá, esse aqui vai ter menos coisas, porque eles são semelhantes, então tem coisa que eu nem vou ler. Vamos lá no voto. CFLs 38, é livros. Então... Aí tem esse tópico do recurso tempestivo, etc., aquela história. Essa parte nem vou ler, que é a reunião de processo, aquela parte igual que eu já li. Motivação contraditória, ampla defesa, igualzinha, não vou nem ler. Os documentos apresentados. Vou ler essa partezinha, tá? Que é diferente. Documentos apresentados. Quanto à afirmação do recorrente, no sentido de que foram apresentados todos os documentos necessários e suficientes para a fiscalização, inclusive comprovantes de recolhimentos, como, por exemplo, no valor de 68,34, que, como os demais, não foram considerados pela autoridade lançadora, saliente-se que, aludidos os comprovantes, dizem respeito ao recolhimento de FGTS, não das contribuições lançadas e cobradas por meio de autos de infração resultantes da benzação fiscal, que deu origem ao impugnado. O recorrente também questiona a acusação no sentido de que teria deixado de apresentar documentos que foram lavrados outros atos de infração na mesma fiscalização, que, além de outras fontes de informação, tiveram como base arquivo digital elaborado e fornecido pelo próprio contribuinte. Conforme expõe o artigo 33, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.212, parágrafo 2º, artigo 33. A empresa, o segurado da Previdência, o serventuário da Justiça, o síndico, seu representante, comissário e liquidante de empresa e de liquidação judicial e extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos ou livros relacionados com contribuições previstas nessa lei. Parágrafo 3º, ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. A leitura do dispositivo legal em questão já nos permite constatar que a tão só não exibição de todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias já configura a infração ao parágrafo 2º do artigo 33 da Lei 8.212 de 91, apta a ensejar a lavratura do auto de infração. Também o parágrafo 3º do artigo 33 da mesma lei acima transcrito é claro no sentido de que a mera sonegação de qualquer documento ou informação autoriza a Receita Federal do Brasil a proceder ao lançamento de ofício. Assim, não atendida a intimação para apresentação de documentos ou livros fiscais, a autoridade fiscal não é necessário lançar mão de nenhuma presunção acerca da existência ou inexistência da documentação solicitada ao contribuinte. No caso, os livros diário e razão, para proceder ao lançamento, uma vez que, para fins de caracterização da infração, a lei se contenta com a sua não exibição, é o que basta. Assim, ainda que assim seja, ressalce que, em nenhum momento, o recorrente comprovou o cumprimento da obrigação acessória de apresentar livro diário e ou livro caixa devidamente formalizado, nem fez menção à exibição destes documentos ou mesmo à sua existência, pelo que a infração restou caracterizada. Por fim, a apresentação de documentos outros, como arquivos digitais, por exemplo, não descaracteriza a infração cometida pelo recorrente, uma vez que a lei determina que os contribuintes estão obrigados a exibir às autoridades fiscais
todos os documentos e livros relacionados com as contribuições sociais previdenciárias, e não apenas alguns. Portanto, não tem razão recorrente em seus argumentos. Por tudo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 28 da pauta, a conselheira relatora, também auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, Código de Fundamentação Legal 38, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não? Márcio, como você vota? Acompanha a relatora. Gregório? Acompanha. Luiz? Luiz está congelado para mim. Para vocês também, tá? Luiz, como você vota? Luiz, como você vota? Ele está com problema de internet, certamente ele está fora. O Luiz está usando o celular, né? Ele tem que mudar o plano dele do celular, não dá muito bom. Relatora. Para relatora, tá. Ok, eu vi agora. Rafael, como você vota? Agora. Relatora. Relatora. Francisco? Relatora. Ana? Acompanha a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 28 da pauta, ficará assim o resultado. 28 da pauta da contribuinte LabTrade do Brasil Limitado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos fazer agora o item 29 da pauta. É o último item dessa empresa, né? Dessa contribuinte, Sim. né? Vamos fazer agora o item 29 da pauta, também da contribuinte LabTrade do Brasil Limitado. Pode começar, Renata. E se puder fazer um resumo, a gente agradece. Pode começar. Então, esse item, eles são todos muito parecidos. Então, recurso tempestivo, etc. Aqui não preciso ler, que é o julgamento conjunto, igualzinho aquilo, motivação pela defesa também, igual que eu já li no outro caso. E aqui, só vou ler... Desculpa, Renata, desculpa, a questão de ordem do Luiz saiu, tá? Ah, tá, vamos... Então, aguardemos. É verdade. Obrigado por ter avisado, Márcio. Esperar o Luiz voltar aí. Aqui em casa, pessoal, eu tinha uma internet, eu pagava um valor por mês por uma internet de 150 mega. Aí eu entrei na empresa aqui, no site da empresa lá, e eu vi que eles estavam oferecendo a mesma internet, o mesmo pacote que eu tinha, só que com 300 mega, que era o dobro, por quase metade do preço que eu pagava, entendeu? Aí eu falei para eles, eles mudaram. Se eu não falasse nada, imagina, eu ia continuar pagando. E aí eu tinha 150, agora estou com 300 mega. É uma internet top das galáxias, muito bom, assim. Aqui eles vivem ligando para oferecer sempre algo melhor por metade do preço. Eu fico tão cansada. A minha também consta que é de 300. Mas nunca está em 300, né? Que a gente tem. Você deve ter também aquele medidor lá, que você vê. Nunca está em 300. Ai, é um saco. Vivem me ligando, assim, direto. Eles nunca atendo, porque eu acho um saco. Não é no saco. Eu não quero nada de que vocês me oferecem pela metade do preço, mas é só para encher o saco da gente. Porque, na verdade, nunca é verdade. Estou fazendo um teste de velocidade aqui pelo meu celular. Isso aí mesmo. Pelo celular, a velocidade cai, né, em relação ao computador ligado direto com o cabo, né? Deu 311 mega de velocidade no celular. Isso é batuta. E de upload deu 187 mega. Nossa, super bom.
E aí, Luiz, tá tudo ok aí? Luiz, tá ouvindo? Luiz, tá ouvindo? Oi, Luiz, tá ouvindo a gente? Eu acho que a gente deve estar congelado para o Luiz, né? Ele tá saindo e entrando de novo. Greguinho, 2 de fevereiro. A internet. Dia de Iemanjá. Então, 2 de fevereiro. Lá no Rio Vermelho, meu rei. não tá tendo nada, Ah, não, imagina. a prefeitura fechou. É. A coisa aí tá feia. Luiz, tá ok agora? Agora tá. Voltou aqui. Tá, Renata, então pode iniciar a leitura então do voto referente ao Cadê o Márcio? 29 da pauta. Márcio não tá aqui. Márcio, você tá aí? Estou aqui sim. Beleza. Só que eu levantei para pegar um café. Não, tranquilo. Então, Renata, pode começar então. Então tá. Luiz, até que parte você pegou? Eu? Parte nenhuma. Ah, mas tá bom. Então, na verdade, eu também não li nada. Eu só para dizer que, na verdade, o recurso que votar. Então, recurso tempestivo, etc. Eu não vou ler essas partes, necessidade de reunião dos processos, para julgamento conjunto eu já li, igual aquela leitura que eu fiz no outro caso. Motivação contraditória e ampla defesa também, então também não vou ler de novo para vocês, porque é igual. Então, eu só vou ler rapidinho essa parte do bis in idem, porque é semelhante, mas os processos são outros, né? Esse e o processo que ele disse que seria o processo em relação ao qual haveria bis in idem, tá? Então, o recorrente alega ainda que haveria bis in idem no que diz respeito ao auto de infração objeto deste processo administrativo e ao AI DEBICAT 2322, que é do processo 2018-19, que tem como fato gerador deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei 8.202 de 91, ou apresentar um documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contém informação diversa da realidade ou que comita informação verdadeira. Argumenta que esse último dispositivo pode se referir a qualquer documento mais abrangente e já alberga a conduta apontada no auto de infração hora impugnada. Como dito, o presente auto de infração tem por objeto a imposição de penalidade pelo descumprimento da obrigação de deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas pelo INSS no período autuado, previsto no artigo 32, inciso 1º, da Lei 8.202 de 91. O auto de infração aí da BICAD 2322, por seu turno, tem por objeto a imposição de penalidade ao recorrente por infração ao disposto no artigo 33, parágrafo 2º e 3º da mesma Lei 8.212, que determina que a empresa, servidor, etc. e tal, são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nessa lei. Não é necessário grande esforço interpretativo para se constatar que se trata de condutas absolutamente distintas. A primeira, objeto do auto de infração discutido neste processo administrativo, preparar folhas de pagamento que contemplem as remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que prestem serviço à empresa de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. E a segunda, objeto do AI da BICAD 2322, apresentar todo e qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, quando isso lhe for demandado. Trata-se, assim, inquestionalmente, de condutas distintas, de modo que não se há falar em bis in idem. Por todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 29 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento a recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não. Márcio, como você vota?
Acompanha a relatora. Gregório, Acompanho. Luiz, Relatora. Rafael, Relatora. Francisco, Acompanho a relatora. Ana. Relatora. Eu também acompanho a relatora, então, em relação ao item 29 da pauta, da contribuinte Lab Trade do Brasil Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. E assim nós terminamos os processos dessa contribuinte. Agora vamos fazer o julgamento dos itens 32 e 33, ambos da mesma contribuinte, Armor, Equipamentos de Proteção Limitada, Armor, Equipamentos de Proteção Limitada, itens 32 e 33, de relatoria da conselheira Ana. Ana, você vai fazer a leitura na ordem da pauta? É? Então, colegas, vamos fazer agora, então, o julgamento do item 32 da pauta, repetindo, da contribuinte Armor, Equipamentos de Proteção Limitada, de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode iniciar a leitura, então. Os dois processos são oriundos do mesmo procedimento fiscal. O 32 é a contribuição patronal, o 33 é a contribuição dos segurados. E o auto de infração foi lavrado referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a título de alimentação in natura, no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2006, sem inscrição prévia da empresa no PAT. O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço. Então, no relatório fiscal, o próprio fiscal coloca que as contribuições são incidentes no valores pagos a título de alimentação in natura, porque a empresa não tinha inscrição prévia no PAT. O acórdão da DRJ é no mesmo sentido. Então, com base no entendimento que a gente já tem aqui, eu estou dando provimento ao recurso voluntário, uma vez que não incidem as contribuições sobre as parcelas pagas a título de alimentação in natura, mesmo que a empresa não esteja feita a inscrição no PAT. Eu não vou ler o acórdão inteiro, que já é uma matéria conhecida da gente, então, no final, eu estou dando provimento para cancelar o lançamento. Essa é uma matéria bem conhecida da turma, né? A turma já tem uma posição firmada, né? Então, nem precisa mesmo fazer a leitura detalhada, tudo. Inclusive, as suas razões estão todas consignadas no voto, o contribuinte vai ter acesso ao voto, tudo. Colegas, a conselheira relatora está dando provimento ao recurso, está cancelando o lançamento fiscal, e é só isso, né? O lançamento todo é em relação a valores pagos a título de alimentação, e a fiscalização entendeu que esses valores integravam a base de cálculo das contribuições porque a empresa não estava inscrita no PAT. Isso. Né? Basicamente é isso, né? E aqui é salário in natura, né? Fornecimento de cesta básica, alimentação. Então tá. Ok. Eu, inclusive, entendo que até cartão alimentação, ticket de alimentação é alimentação in natura. Não é o entendimento predominante do CARF, mas eu entendo também que é. Tá, colegas, a relatora, então, está dando provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo do item 32, ou voto da relatora? Alguém... Vamos lá, então. Márcio, como você vota? Acompanho a relatora. Gregório? Acompanho. Luiz? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Relatora. Francisco? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item, na decisão, Ana, eu vou colocar só dar provimento ao recurso, tá? Tá bom. Acordo com os colegiados de atividade de votos em dar provimento ao recurso voluntário, tá? Eu acho que essa decisão pode até, ela está de acordo com a tua conclusão, né? Não vai... Que era o que o contribuinte estava querendo, em dar provimento ao recurso voluntário. Deixa eu só ver de novo como é que você redigiu aqui. Você colocou dar provimento ao recurso voluntário. Você só explicou por que na conclusão, né? Mas não precisa, no dispositivo está dando provimento, então fechou. O próximo item agora, Ana, o item 33.
3 da pauta. Pode começar, Ana. Ele é igual ao outro, não tem nenhuma diferença, só que lá eram as contribuições patronal e aqui é a dos segurados. Então, eu também estou concluindo para dar provimento para o recurso voluntário. Colegas, em relação ao item anterior que a gente acabou de jogar, as contribuições eram as patronais, né, que incidiram sobre o auxílio alimentação, que a fiscalização entendeu que incluía, integrava a base de cálculo das contribuições por não estar a empresa inscrita no PAT. E esse agora, a base de cálculo é a mesma, são essas, a base de cálculo é esse auxílio alimentação, só que aqui a contribuição dos segurados e a relatora está proferindo o mesmo voto, né, no sentido de dar provimento ao recurso, cancelando o lançamento. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora, o processo? Já que fizemos o outro, né, acabamos de fazer o outro, vou perguntar para todos. Alguém diverge do voto da relatora em relação ao item 33? É a mesma situação do anterior, né? Eu também não divirjo, então para o item 33 da pauta ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Ok. Colegas, agora vamos fazer os itens 34, 35 e 36. (34, 35 e 6) de relatoria do conselheiro Gregório. Todos esses 3 itens são da contribuinte Aracaki Máquinas e Implementos Agrícolas Limitada. Repetindo, Aracaki Máquinas e Implementos Agrícolas Limitada. Itens 34, 35 e 36. Gregório, você vai seguir a ordem da pauta ou você prefere alterar a ordem? Não, vou começar pelo 36, presidente. 36. Colegas, item, então, 36 da pauta, da contribuinte, mais uma vez, Aracaki Máquinas e Equipamentos Agrícolas Limitada. Gregório, pode iniciar, então. Só 10 segundos aqui para ajeitar o negócio aqui na mesa, rapidinho. A gente faz esses 3 itens, colegas, daí fazemos o intervalo, e aí, de repente, a gente, daí, na segunda parte da sessão, esses são os últimos itens da pauta da tarde. Aí a gente adianta, daí, processos de amanhã. Daí. Posso começar, presidente? Pode começar. Joia. Então, vou começar pelo voto. Aqui no início do voto eu trato do objeto da autuação e, havendo necessidade, a gente retorna ao relatório, tá? Qual item é esse? 66? 36. O recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Aqui é uma NFLD, referente ao DBK de final 378, dígito 9, com vistas de débitos relativos às contribuições devidas à Seguridade Social, não recolhidos em épocas próprias correspondentes à parte de segurados, empresa, GIRAD e terceiros. Referente ao período fevereiro de 99 a setembro de 2001. Nos termos do relatório fiscal, tem-se que os fatos geradores que ensejaram a lavratura da presente notificação referem-se à prestação laboral dos segurados Mário Rodrigues e Chitose Uehara, em decorrência da camuflagem de vínculo empregatício, face às rescisões dos contratos de trabalho dos referidos empregados em 29 de janeiro de 99. Não configuraram efetivo afastamento da empresa, ao contrário, permaneceram prestando serviços inerentes aos mesmos cargos que exerciam na mesma. Em face da impugnação apresentada, Gregório, você está no escuro e sem som para mim. Para vocês também? Aí, não, aqui deu... Pronto, deixa eu voltar. Não, tranquilo, pode seguir.
Em face da impugnação apresentada, a DRJ, após a realização de diligência fiscal, então, em primeira instância, a DRJ já determinou a realização de uma diligência, julgou procedente em parte o lançamento fiscal com a exclusão do levantamento, saque, salário arbitrado contador, ante a não comprovação por parte da fiscalização do vínculo empregatício entre a autuada e o senhor Mário Rodrigues. Então, assim, só para ficar claro, aqui a gente tem uma atuação em relação a pagamentos efetuados a duas pessoas, o senhor Mário Rodrigues, ele era contador da empresa, e o senhor Titose, que era gerente. Eles eram empregados, foi rompido o vínculo empregatício em janeiro de 99, só que eles continuaram prestando serviço a partir de então, a partir do mês subsequente, fevereiro de 99, aí a fiscalização entendeu que isso aqui era uma camuflagem, considerou os mesmos como empregados, só que aí na DRJ, ela afastou o lançamento em relação ao senhor Mário Rodrigues, que era contador, porque segundo a firma DRJ, não restou configurado a relação de emprego entre a atuada e esse profissional. Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou competente recurso, aduzindo as seguintes razões de defesa. Então, ela alega decadência, ela alega ofensa aos princípios da moralidade, da legalidade, cerceamento de defesa por falta de demonstração precisa do enquadramento legal, nulidade do auto de infração, vez que lavado fora do domicílio do sujeito passivo, falta de habilitação técnica do fiscal autuante, improcedência do lançamento, isso em relação ao senhor Titose, né, que foi o que remanesceu após a decisão de primeira instância, inexigibilidade das contribuições para os terceiros, SEBRAE, INCRA, Salário Educação, inexigibilidade do SAT, enfim. Decadência. Passemos então à análise das razões de defesa da contribuinte. Da decadência. Conforme exposto em linhas acima, a contribuinte, neste ponto, defende a perda do direito de ofício constituir o crédito tributário em face do transcurso do luxo decadencial. A DRJ, neste ponto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, destacando que o prazo decadencial para o lançamento das contribuições previdenciárias é de 10 anos. Pois bem, a esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo da contagem da decadência. Aí eu vou falar aqui da questão da decadência, da súmula vinculante, que alterou o entendimento que era de 10 anos para 5 anos, da previsão do artigo 1731 do CTN, do 150, parágrafo 4º, e aqui eu digo: destaque é primordial verificar a existência ou não de pagamento, a fim de ser fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do prazo decadencial. Analisando o demonstrativo analítico do débito e demais documentos constantes nos autos, verifica-se que não houve qualquer recolhimento antecipado pelo contribuinte no período fiscalizado, no que tange as contribuições horas exigidas, atraindo assim, no caso concreto, a aplicação da regra prevista no artigo 1731 do CTN. Neste aspecto, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência do direito passivo da obrigação tributária, que no caso concreto ocorreu em 6 de setembro de 2006, resta configurada a perda do direito de ofício constituir o crédito tributário até a competência a novembro de 2000, inclusive, em face da consumação da decadência nos termos acima declinados. Então, estou reconhecendo a decadência até novembro de 2000, com base no artigo 1731 do CTN. No que tange às demais razões recursais, considerando que as mesmas em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, estão das conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este relator, em vista do disposto no parágrafo 3º do artigo 57, anexo 2 do regimento interno do CARF, não tendo sido apresentado novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota os fundamentos da decisão recorrida mediante transcrição do inteiro teor do seu voto condutor neste particular. E aí, transcrição do acordo da DRJ, que, por certo, já é de conhecimento do contribuinte. Eu faço aqui alguns acréscimos. Em adição às razões de decidir sobre a transcrita, destaque-se que, no que tange as contribuições para os terceiros, a recorrente defende, em síntese, a inexigibilidade das contribuições destinadas ao INCRA, SESC, SEBRAE, por ser uma empresa urbana e não se tratar de micro ou pequena empresa. Com relação à contribuição INCRA, adoto como razões de decidir o voto do conselheiro Luiz Henrique Dias Lima no acordo 2402-007-577, de 11 de setembro de 2009, abaixo transcrito. Eu já citei esse acordo aqui em outra oportunidade, um acordo do conselheiro Luiz. No que tange as contribuições destinadas ao SESC, SEBRAE, melhor sorte não assiste a recorrente. E aqui eu também trago o entendimento do STJ. Em relação à ofensa aos princípios constitucionais, ressalto que não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário pela Constituição Federal. Eu trago aqui o enunciado de súmula CARF número 2, segundo o qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei. E com base nessas considerações, concluo o voto no sentido de acolher a prejudicial de mérito
cancelando-se o crédito tributário lançado até a competência novembro de 2000, inclusive, uma vez que é atingido pela decadência e, no mérito, negar provimento a recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, o conselheiro relator. Posso falar, né? Só um instantinho, Luiz. Fica à vontade. Só um pouquinho. Fica à vontade, pode ir. O tempo que você quiser. Tá. Colegas, em relação ao item 36 da pauta, o relator está dando provimento parcial ao recurso, né? Como um todo, né? Recurso, mérito e preliminar, e prejudicial como um todo, provimento parcial. Ele está colhendo a prejudicial de decadência, né? Prejudicial de mérito, e cancelando o crédito até a competência 11/2000. Lembrando que esse lançamento foi feito numa época em que, pela legislação, a decadência em relação à Seguridade Social era de 10 anos, em relação às contribuições destinadas à Seguridade Social era de 10 anos, e a DRJ, quando julgou, o julgamento da RJ é anterior a junho e julho de 2008, né, Gregório? Então, até essa época, ainda o entendimento era 10 anos, a decadência, então a DRJ não reconheceu a decadência. Mas agora teve mudança de legislação, o prazo hoje é de 5 anos, então o Gregório está reconhecendo a decadência até a competência 11/2000. No mérito, está negando o provimento ao recurso. Alguém gostaria de comentar o processo, o voto do relator? Você manifestou, quer comentar? A questão, Gregório, que eu estou olhando aqui, eu estou procurando 2 relatórios fundamentais, o RDA e o RADA, principalmente o RADA. Aliás, o RDA. Não tem. Porque pela sua narrativa aqui, o lançamento se refere até 99 a 2001, né? E o lançamento foi constituído em 2006. Você chegou a olhar se tinha pagamento, não? Antecipado? Esse relatório específico que você mencionou, RADA, que é o relatório dos documentos que foram apresentados, né? Onde ele vai discriminar ali eventuais recolhimentos feitos pelo contribuinte, não consta dos autos. Né? Na verdade, está faltando 2. Porque o RADA é o relatório de apropriação. O mais importante que o RADA ainda é o RDA. No RDA aparecem os pagamentos, se houver, aparece os tipos de documentos, os pagamentos, se houver, o código de pagamento, se foi LDC, se foi apropriado, aparece lá também, aparece, se for crédito que o contribuinte tenha de 11%, aparece lá. Aqui está faltando essa informação, né? Não consta. Eu até imaginei que você fosse trazer esse assunto, né? Não consta porque pode ter sido... Alô? Com certeza é problema de digitalização, porque essa plataforma aqui da Previdência sempre vem o relatório completo. Na verdade, está faltando os 2 relatórios, né? Está faltando os 2. O que consta nos autos, os documentos que constam nos autos, eu analisei e nenhum faz qualquer menção a pagamento. Nem o contribuinte menciona, também nem a fiscalização menciona, nem os documentos também. Não tem o RADA aqui, né? Fica difícil saber se o pagamento se não houve. Se tivesse, a gente sabia. Isso aqui pode ter sido problema de digitalização, sabe? Porque quando a Previdência emite esse documento, ela vem completa. Eu vou encaminhar pela diligência. Até porque, em homenagem ao Francisco Biapinto, que disse que a única matéria de ordem pública é a decadência. E a gente não pode deixar passar essa. Vamos lá, então. Márcio, colegas, temos uma proposta de conversão de julgamento de diligência. Vamos julgar essa proposta. Márcio, como você vota?
Calma, sou eu que volto. Só esclarecer aqui antes com o Gregório. Gregório, a menção dentro dos autos a pagamento, ao recolhimento antecipado, alguém faz essa alusão a alguma autoridade tributária? Não, não. O contribuinte ele pede o cancelamento integral pela decadência, mas ele nem entra assim nesse mérito. O pagamento aplica o 150, parágrafo 4º. Ele não entra nesse mérito. E quando ele alega a decadência, a DRJ faz porque entendia na época que o prazo era de 10 anos. Então eles realmente não tiveram essa preocupação. Tá. E aí tem só isso, né? Tem só os apontamentos mesmo do crédito. Não tem exatamente a discriminação que o Luiz quer. Eu vou acompanhar a diligência já pelos termos que você já conhece, se o Luiz entendeu o necessário para julgar. Eu poderia julgar do jeito que o Gregório julgou, mas se o Luiz entende necessário, eu acompanho. Você pode divergir na divergência. O problema Não faço questão, não. Eu acho que a gente precisa chegar a um consenso de que todos estejam na mesma página para julgar. Se você acha que não está na página correta para julgar ainda, né? Está na página correta, quero dizer, você não está preparado para julgar por falta de informação, eu não vou discordar disso. Até porque, Márcio, com certeza está faltando páginas, sabe? O RDA e o RADA, com certeza, são gerados automaticamente. E são gerados para... Já aconteceu comigo, acho que eu deve ter acontecido com alguns de vocês, que o relatório estava... Os relatórios não estavam sequenciais, e uma peça, um volume, a outra parte do relatório estava lá no segundo ou terceiro volume lá na frente, e você tem que sair procurando essa informação. Quer dizer, porque esse sistema ele sempre gera o retorno dos relatórios. Ele sempre gera o kit completo. É por isso que ele é tão fabuloso. Assim, eu gostava tanto eu gosto bastante desse sistema aí, que ele gera tudo. Eu vou perguntar para os outros, depois eu pergunto para você se você acompanha ou não a diligência, tá? Deixa eu perguntar para os outros primeiro. Renata, você acompanha a diligência? Acompanho. Rafael, você acompanha a diligência? Vou acompanhar. Francisco? Acompanho também. Ana, como você acompanha a diligência? Então, Gregório, a maioria da turma está acompanhando a proposta de conversão de julgamento de diligência. Você acompanha também, Gregório? Acompanho sem problema. Então, muda o teu voto de de julgamento, tal de mérito, para conversão de julgamento de diligência. Então, tá. Luiz, os termos da resolução é para trazer esses dois relatórios específicos, né? O RDA e o RADA. O RDA e o RADA. Isso. Ou, se tiver outra forma de comprovar o pagamento, né? Eu fiz na última reunião um voto pedindo justamente esses dois documentos. Eu fiz uma resolução lá, você procurar. Você fez? Pedindo o RADA e o RDA? Na última reunião fiz. Bacana. Até porque, sabe, desculpe, Gregório, ter me atravessado no seu voto, mas é porque a gente manter como se diz, a coerência dos julgamentos. Nem todos, quando tem essa suspeita, a gente pede, né? Então, de repente, não faz porquê, não tem sentido nesse a gente escapar. Passar batido, como se diz. Principalmente quando está faltando mesmo as peças do processo. Eu acredito que possa ter sido problema de digitalização aí, sabe? Oi? É semelhante quando a gente vota resolve por diligência para anexar o aptidão agrícola, né? A gente sabe que existe a tela no sistema, então a gente sabe que essa tela também existe, né? Exatamente, muito bem resgatado, isso mesmo, perfeito. Isso aí assim, né, como se diz, a lealdade processual, né? O controle de legalidade e a lealdade processual não juntos. Porque aqui, se tiver pagamento, pode ser que derrube o lançamento todo, né? Pelas competências que eu estou vendo aqui. Foi setembro de 2006, quer dizer, se ficar aqui, só fica uma competência. Se houver pagamento, só sobrevive uma competência. Se houver pagamento antecipado, só a competência 09 de 2001 sobrevive. Você vê como é relevante a diligência, né?
Está todo mundo aí? Eu só estou vendo o Francisco e o Luiz. Os demais... Todos aqui. Eu estou aqui. Os outros aqui. estão... Tô aqui. Só o Márcio que está com a câmera fechada. Só o Márcio. Ah, agora o Rafael apareceu para mim. Eu tô aqui, tá? Eu tô aqui. Parece um espírito, Márcio. A gente ouve você falar, mas Não, te é porque eu precisei abrir a porta aqui rapidinho para um prestador, mas eu tô aqui, eu tô ouvindo vocês tudo. Tá certo. Vou só levantar para abrir a porta. Tá certo. Viu, Gregório? Seria interessante, como a gente tem feito nos últimos, eu tenho feito também, inclusive eu tenho resoluções minhas já nesse sentido ali, você pode precisar se encontrar, naquele entendimento nosso, naquele formato nosso de pedir para a unidade de origem, então, instruir os autos com comprovante de recolhimento, né, com as telas, né, DADR, essas duas telas, e caso a unidade de origem não localize recolhimento, intimar o contribuinte para que apresente, se ele tiver, né, informe se teve recolhimento, se teve, que apresente o comprovante, né? O Luiz até meio discorda disso, mas a gente podia, se você puder manter isso aí, aumenta a chance de... Ok. Tá? Aí, colegas, em relação ao item 36 da pauta, do contribuinte Aracaque Máquinas e Equipamentos Agrícolas Limitada, ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e os documentos solicitados nos termos do voto que segue na resolução. Nos termos do voto que segue na resolução. Ô, Dani, quem que votou? Quem que não concordou com a diligência? Foi unânime. Foi o Luiz, mas o Gregório acolheu a proposta. E aí, não, foi unânime. Unânime. O Luiz votou pela diligência. Eu coloquei o Luiz que abriu divergência, aí o Gregório converteu daí, então ficou unânime. Tá, não é que eu coloquei o texto de outra resolução que tinha sido por maioria, esqueci de mudar ali. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, com as informações e com os documentos solicitados nos termos do voto que segue na resolução. Aí é interessante que o Gregório destaque bem o RDA e o RADA. Isso. Esses documentos já resolvem, sabe? Esses dois já resolvem. Tá, perfeito. Gregório, esse era a obrigação principal, os outros dois são acessórias, né? Qual que você vai fazer agora, Gregório? 34. Colegas, item 34 da pauta, da contribuinte Aracaque Máquinas e Implementos Agrícolas Limitada. Item 34, pode começar, Gregório. Esse aqui, presidente e colegas, esse é uma autuação por descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, CFL 68. A base de cálculo aqui da multa aplicada corresponde a 100% da contribuição exigida no processo principal, em relação ao qual a gente acabou por converter em diligência o julgamento. Então, apesar de ter feito o voto aqui em relação a esse processo, a minha proposta é para que o mesmo também seja convertido em diligência, porque a depender do resultado ou não daquela diligência, pode interferir aqui no resultado do julgamento desse processo de CFL 68. Então, minha proposta é essa, converter em diligência também, dada a correlação com o processo principal. Esse aqui eu vou discordar de você pelo seguinte, porque como no outro, pelo menos a minha discordância, eu estou falando aí, me adiantando, desculpe aí o que estiver na hora, porque naquele anterior, você já tinha reconhecido decadência pelo 731, tranquilo. Aí, no meu entendimento, que eu acho que diverge do seu, apenas essas rubricas que alcançadas pela decadência que não se aproveitam no 68. Essa diligência que a gente está fazendo, ela é mais expansiva. Ela vai pegar pela regra do 150, que, no meu entendimento, ela não se aplica ao IAOA. Então, nesse ponto aí, eu acho que nessa específica, a diligência não se aplica. Por esse detalhe.
assim, pelos contornos do enunciado 148. Mas Mas eu discordo, Luiz, que não se aplica, embora entenda a tua lógica, eu discordo que não se aplica porque é o próprio relator que está requerendo. Se o relator tem um entendimento específico de como é aplicado a súmula, não, mas eu falo assim, ele não tem como relatar se ele não pode, se ele não tem informação que para ele é imprescindível para que ele relate. Mas eu não estou questionando isso não, Márcio. É tanto que eu deixei claro o entendimento dele, é isso. Eu estou dizendo que quando eu for votar, eu discordo desse entendimento. Eu pugno pela diligência, posso ser superado, não tem nenhum problema. Eu estou só 140 com os votos que eu já fiz e respeitando a coerência do próprio posicionamento, a coerência e posicionamento do próprio relator, assim como ele pensa também. Eu estou querendo achar que isso não é... Estou achando que... Pela leitura que eu faço do enunciado 148, não se aplicaria. Eu vou votar sim, mas não tem problema, eu posso perder, eu posso, assim, nem ser. Agora, eu queria você tocou num ponto interessante, sabe? Eu queria fazer aqui uma reflexão, eu já fiz isso em vários colegiados, em várias formações desses colegiados, é que essa propostura do CAF, de você, quando alguém... como se diz, propõe diligência e tem que votar isso, eu acho isso absolutamente equivocado, me permita, sabe? Porque quando qualquer um de nós solicita diligência, é porque quem pediu não está confortável para votar. Entende que deve ser assim. Ou seja, votar pela diligência é um voto como outro qualquer, é voto como negar provimento, é voto como dar provimento, dar provimento parcial. Eu não consigo entender essa lógica de segregar e votar a diligência como se ela fosse uma preliminar, uma prejudicial. Eu acho absolutamente desconforme, porque é um voto que eu estou proferindo. Tá? Eu estou proferindo um voto, eu voto pela diligência. Aí pode ser que os outros cedem, não precisa de diligência, vamos votar, dar provimento, negar provimento, resolver o mérito. Resolve-se. Mas aquele conselheiro que votou pela diligência é o voto dele, porque veja bem que situação se cria, sabe? Aí a diligência é vencida, eu estou desconfortável para votar, e eu vou ser obrigado a votar, um sentido ou no outro. Esses argumentos que eu estou usando, eu levantei já há algum tempo, eu escutei algumas vozes favoráveis, se verbalizaram exatamente isso que eu estou dizendo, mas ninguém nunca mudou isso. Eu continuo achando que é uma situação assim, meio constrangedora, porque, por exemplo, eu vou votar pela diligência, estou adiantando já. É possível votar pela não diligência, né? É possível que a maioria entenda que não, que o Gregório, que deve prevalecer a diligência que o Gregório está propondo agora. Quer dizer, eu vou ser obrigado a mudar um voto por uma liturgia que eu não sei qual é a lógica dessa liturgia. Do mesmo jeito, se ele tivesse negado provimento, ou se ele tivesse negado provimento ou dado provimento, eu ia pedir diligência, e no fim, quem perder essa diligência, eu ou qualquer outro conselheiro, ia ser obrigado a votar no mérito, veja que absurdo. Eu ia ter que... Quer dizer, se eu pedir diligência, porque eu não estou confortável para votar. Aí rodou, fez a votação, a pessoa que propôs perdeu, e agora vai ter que se pronunciar, se vai negar provimento. Isso é extremamente constrangedor. Já vi várias situações dessas que eu fui obrigado a votar sem ter os elementos que eu entendia necessários para votar. E quem perde mais coisas, geralmente, é o contribuinte, porque como eu não tenho os elementos para votar, eu vou negar provimento. Simples assim. Mas é somente essa reflexão aí, sabe? Eu acho que a lógica está equivocada. Ok. Então, Márcio, você acompanha a diligência. Luiz, então você diverge da diligência, né, Luiz? Mas sou eu agora já. É você. Você diverge. Não, mas depois do Márcio é um contribuinte, não? Seria... o relator? Seria o Gregório, né? Sim, então eu vou divergir da diligência do nobre do conselheiro. Ok. Renata? Acompanha a diligência, né? Eu vi os seus lábios mexendo e eu entendi que acompanha. Rafael? Diligência. Diligência. Francisco? Eu também acompanho. A diligência. Ana? Diligência. Mas a diligência é mesmo para quê, Gregório? Eu também vou acompanhar. É para comprovar ali, confirmar os pagamentos, né, Gregório?
É por causa da correlação com o processo principal. Se o processo principal foi convertido de diligência e o resultado da diligência pode interferir naquele julgamento, por consequência, vai refletir aqui também o reflexo. E a minha tese é que não refletiria, porque como já foi reconhecido a decadência lá pelo 1731, já poderia aplicar direto agora, porque a diligência é para ver se aplica a regra do 150. Isso. Como a gente como pelo enunciado 148, no meu entendimento, a gente não pode aplicar a decadência pelo 150, então, no meu entendimento, ela é inócua, porque se vier os pagamentos, o que é que vai resolver isso respeitando o ponto de vista do Gregório, sempre deixando claro. Para quem entenda, assim, pela regra do 148, a diligência é inócua, ela não vai produzir mais nenhum efeito, nem no IOA. Ela não vai produzir mais nenhum efeito, porque ela pode, vamos supor que tem os pagamentos, caia tudo, caia boa parte, toda a parte que cair, vamos supor, só para argumentar, pelo artigo 150, isso aí vai se aplicar para o IOA 68. Ele só aceita a decadência pelo 73. Para quem é assim, para quem como se diz, a ortodoxia do enunciado 148, né? Mas para quem faz interpretações diferentes, como o Gregório, a Ana e a Gregoriana, que são os bastiões, assim, são os guerreiros dessa tese, é relevante para eles. Para mim, não é. Tá certo, então. Colegas, ficou assim o resultado, então, para o item 36. Eu também acompanhei a diligência. Ficou assim: resolve item 36 da contribuinte Aracaki Máquinas e Implementos Agrícolas Limitada. Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o conselheiro Luiz, que rejeitou a conversão do julgamento de diligência. Tá? Esse foi 36. Não, esse foi o 34. 34, né? Esse foi o 34. Perfeito, 34, tá certo. Esse é o item 34. Agora nós vamos fazer o julgamento do item. Então, gente, esse dispositivo, tá? Resolve os membros, converter em diligência por maioria, vencido Luiz, é o dispositivo do item 34 da pauta, tá? Da contribuinte Aracaki Máquinas e Implementos Agrícolas Limitada, tá? Agora nós vamos fazer o item 35 da mesma contribuinte. Pode começar, Gregório. Esse item 35, presidente, é um caso de multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar a empresa de inscrever o segurado empregado, CFL 56, no período de fevereiro de 99 a setembro de 2001. Lembrando que a autuação teve por base a constatação pela fiscalização da camuflagem em relação à contratação de 2 profissionais, né? A empresa tinha 2 empregados, era um contador e um gerente. Em janeiro de 99 foi rompido o vínculo empregatício em relação a eles, só que eles continuaram prestando serviço a partir do mês imediatamente subsequente, que é fevereiro de 99. No processo da obrigação principal, a DRJ afastou o lançamento em relação a um desses 2 profissionais, por entender que a fiscalização não conseguiu demonstrar o vínculo empregatício existente entre a atuada e esse profissional, manteve em relação a um deles, que é o senhor Titose, que é o gerente da empresa, e pronto. Aí aqui, em relação ao descumprimento da obrigação principal, as alegações que ele traz aqui em sede de recurso voluntário, basicamente as mesmas que ele também traz em sede de recurso voluntário no processo da obrigação principal. Ele vai alegar aqui a questão da decadência. A DRJ afastou por entender que o prazo seria de 10 anos. Eu supero esse entendimento, óbvio. Trago aqui no SEAD SUMLOCAF número 148, que diz que a aferição da decadência nos casos de multa por descumprimento de obrigação acessória vai se aplicar o prazo do artigo 1731 do CTN. No caso em análise, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em setembro de 2006, poderia ser exigido a contribuinte o cumprimento da obrigação acessória em análise a partir da competência de dezembro de 2000, posto que o período anterior já estaria decadente. Todavia, não há que se falar em decadência no caso concreto, posto que, embora exista na presente atuação competências alcançadas pela decadência, tem-se, por outro lado, infrações de cuja ocorrência não havia transcorrido o luxo decadencial. Tendo-se em conta que a multa para esse tipo de infração é aplicada em valor fixo,
não dependendo do número de ocorrências verificadas, uma só infração constatada em período não decadente é suficiente para justificar a aplicação da penalidade. Descabe, portanto, a alegação de que a decadência excluiria parte da multa. Em relação às demais razões recursais, tal como o processo da obrigação principal, considerando que as mesmas em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, que se tratam bem da verdade dos mesmos argumentos apresentados pela contribuinte no recurso voluntário daquele outro processo, decorrente do descumprimento da obrigação principal. Aí aqui eu vou ter que alterar, né, porque lá acabou sendo convertido em diligência, mas eu, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este relator, em vista do disposto no parágrafo 3º, artigo 57, anexo 2 do regimento interno do CARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota os fundamentos da decisão recorrida, mediante inteira transcrição do seu conteúdo, do seu teor. E aí a versão da DRJ, que já é conhecimento do contribuinte, eu acrescento aqui que, em relação às alegações de ofensa aos princípios constitucionais, ressalto que não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência contribui em caráter privativo ao Poder Judiciário. Trago aqui o enunciado de súmula CARF número 2, segundo o qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento a recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 35 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Márcio, como você vota? Eu acompanho o relator. Relator, Luiz, como vota? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Francisco? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, colegas, para o item 35 da pauta, ficará assim o resultado. Item 35 da contribuinte, Aracac, Máquinas e Implementos Agrícolas Limitada. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Com isso, colegas, terminamos a pauta da tarde. Isso? Tá? Correto. Terminamos a pauta da tarde. Nós podíamos fazer, então, intervalo agora, da tarde, né? E quando retornar do intervalo, a gente adianta a pauta de amanhã, né? A pauta de amanhã. Tá bom? 15 minutinhos, pessoal, tá? Daqui 15 minutos a gente retoma, então. Rafael, Francisco e Marco Antônio podem interromper a gravação.